Você já se perguntou por quê, mesmo depois de tantas quedas, você sempre se levanta, mais forte, mais sábio, e muitas vezes até sem entender como? E se eu te dissesse que isso não é sorte, não é acaso, é um sinal claro de que você carrega algo dentro de você que muitos jamais vão compreender? Hoje, você vai descobrir por que a sua existência incomoda, por que seu sucesso parece impossível aos olhos de quem tentou te derrubar e, principalmente, o motivo pelo qual você se tornou o maior mistério da vida de muita gente. Mas antes de seguirmos, faz agora 3 coisas que são extremamente importantes. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você garante que nunca vai perder conteúdos que podem desbloquear a sua mente e transformar sua vida. E faz mais. Comenta aqui agora: eu sou um escolhido. Escreve isso, porque esse comentário não é só uma frase, é um decreto, um posicionamento. É você, sem medo, assumindo publicamente que não veio ao mundo para ser entendido, veio para ser respeitado. Existe algo sobre você que não se encaixa nas equações comuns da vida. Algo que, quando tentam decifrar, simplesmente não faz sentido. E é exatamente aí que começa o desconforto. Quando não conseguem explicar como você sobreviveu, venceu, cresceu ou superou situações que destruiriam qualquer um, eles recorrem à única explicação que a mente limitada consegue conceber. Isso é misticismo. Mas a verdade, que eles não suportam encarar, é que você simplesmente carrega uma arquitetura espiritual que não se submete às regras banais do mundo comum. Eles tentam traduzir sua força como algo sobrenatural, porque não suportam o fato de que alguém pode acessar uma fonte que eles sequer sabem que existe. O cérebro humano, quando confrontado com algo que não entende, entra em colapso interno. É um fenômeno psicológico real chamado dissonância cognitiva. Eles entram em curto. As perguntas surgem como punhais invisíveis. Como ele voltou mais forte? Por que ela não quebrou quando todos quebraram? Como ele faz portas se abrirem sem se ajoelhar diante de ninguém? E quando não encontram resposta, rotulam. É feitiçaria, é sorte, é bruxaria, é sobrenatural. Porque admitir que alguém pode prosperar alinhado com algo maior que a própria lógica seria ter que encarar o próprio fracasso de estar desconectado dessa fonte. E a grande verdade é que você não faz mágica, você é a mágica. Não há truques, não há encantamentos. Existe sim um alinhamento tão poderoso, tão raro, tão inacessível à maioria, que sua própria existência se torna um evento inexplicável. E isso para muitos é apavorante. Não pela sua presença física, mas pela sua existência ser uma afronta direta às limitações que eles aceitaram carregar. Você não é o erro do sistema. Você é a prova viva de que o sistema nunca foi real. Eles sabem exatamente o que fizeram. Sabem das armadilhas, dos jogos sujos, das traições, dos boicotes disfarçados de conselhos e dos buracos que cavaram esperando te ver cair. E quando você não só sobreviveu, mas emergiu mais forte, mais lúcido, mais preparado, eles entraram em pânico. Não faz sentido para eles. Era para essa pessoa estar destruída. Como assim não está? E a mente limitada, que não entende a engenharia divina, começa a sussurrar explicações que soam como insultos. Isso só pode ser magia, é bruxaria, só pode ser macumba. Tem coisa errada aí. O que eles não sabem, e provavelmente nunca vão entender, é que enquanto eles estavam ocupados tentando sabotar sua caminhada, você estava sendo treinado, forjado, temperado no fogo. Cada traição virou armadura, cada humilhação virou combustível, cada perda se transformou em clareza. Eles estavam jogando pedras e você estava, sem que percebessem, construindo degraus. Você não venceu porque burlou o sistema, você venceu porque aprendeu a operar em um sistema que eles nem sabiam que existia.
E agora eles te olham com medo disfarçado de desprezo, disfarçado de fofoca, disfarçado de silêncio desconfortável. Mas lá no fundo eles sabem que você não só sobreviveu, como se tornou inquebrável. E é exatamente isso que alimenta o pavor silencioso que carregam. Porque se tudo que jogaram não te derrubou, eles percebem no fundo da alma que nunca tiveram nenhum controle sobre você. E isso é aterrorizante. Preste atenção nisso, porque é sério. Eu vejo bênçãos chegando para sua vida. Vejo contratos sendo fechados, vejo portas sobrenaturais se abrindo, vejo você entrando em um carro novo que nem nos seus melhores sonhos você imaginava ter. Isso não é ilusão, é manifestação. Mas sabe o que acelera ainda mais esse processo? A gratidão. Por isso, se esse vídeo te impactou, se falou direto com sua alma, usa agora o recurso Valeu Demais aqui embaixo e envie um valor de até $100 como sinal de gratidão ao universo. Porque toda vez que você planta, você ativa uma lei poderosa. Quem planta gratidão, colhe multiplicação. Faz esse gesto não para mim, mas para você mesmo. É você dizendo, eu estou pronto. Eu honro o que estou recebendo e abro espaço para muito mais entrar na minha vida. Sua sobrevivência não foi sorte, não foi acaso, foi projeto, foi engenharia. Você foi desenhado para suportar pressões que esmagariam qualquer outro. Você foi esculpido, célula por célula, energia por energia, para atravessar tempestades que derrubam impérios. Eles olham para você e não entendem. Como essa pessoa ainda está de pé? O que eles não percebem é que você não estava apenas de pé, você estava em modo de reconstrução, em modo de transformação. Enquanto eles tentavam destruir, você estava acessando códigos que a maioria sequer sabe que existem. Quando alguém sobrevive a guerras invisíveis, a cicatrizes que não aparecem no corpo, mas que queimam na alma, essa pessoa não volta igual. Volta com outra configuração. Volta com visão ampliada, com percepção aguçada, com sensores que detectam mentira, falsidade e manipulação a quilômetros de distância. Você deixou de operar no plano do comum. Você começou a operar no plano do divino. E quem vive no plano do divino não negocia paz com quem vive na guerra do ego. É exatamente por isso que eles se contorcem. Porque eles sabem, mesmo que não admitam, que você não joga mais o jogo deles. Você não pede mais permissão. Você não se explica, não se justifica. Você caminha alinhado, conectado, blindado. E quem não entende essa linguagem chama de misticismo, de feitiçaria, de sorte, quando, na verdade, tudo isso se resume a uma simples realidade. Você descobriu quem você é. E quem descobre isso não volta mais para o mesmo lugar. Cada palavra lançada para te ferir, cada tentativa de te diminuir, cada olhar carregado de inveja, tudo, absolutamente tudo, se converteu em matéria-prima para sua evolução. Eles pensaram que estavam te enfraquecendo, mas na verdade estavam afiando a lâmina. Enquanto tentavam apagar sua luz, você estava, no silêncio, forjando uma versão de si que eles jamais poderiam controlar. Uma versão blindada, lúcida e estrategista. Eles queriam caos. Você virou estrutura. Eles queriam sua queda. Você virou ascensão. O que eles não contavam é que cada golpe foi uma aula, cada traição, um mapa, cada rejeição, uma porta que te empurrou na direção correta. Você aprendeu a decifrar linguagem corporal, tom de voz, intenções não ditas. Aprendeu a reconhecer falsidade no sorriso, inveja no abraço e manipulação no silêncio. Você deixou de ser alvo, virou radar. Enquanto eles estavam distraídos, você estava estudando, estava entendendo, estava crescendo. E quando finalmente tentaram repetir as mesmas táticas, descobriram que não funcionava mais. Você não reagia, não se abalava, não corria, não brigava.
Você simplesmente olhava, sorria e seguia. E é isso que mais enlouquece eles, porque perceberam que, sem querer, te construíram. Eles não criaram a sua queda. Eles, na verdade, construíram o próprio pesadelo, uma versão sua que não pode mais ser ferida pelo que antes te destruía. O erro deles foi acreditar que te tinham nas mãos. Acharam que controlavam você com migalhas de afeto, com convites que eram armadilhas disfarçadas, com sorrisos que escondiam veneno. Eles achavam que você precisava estar ali, que dependia daquela validação, daquele grupo, daquela falsa sensação de pertencimento. Mas o que eles nunca entenderam é que quem vive alinhado com um propósito superior nunca esteve nas mãos de ninguém. Nunca foi propriedade de sistema nenhum. Você sempre esteve observando, sempre soube que aquele ambiente, aquelas relações, aquelas dinâmicas eram rasas demais para quem carrega o oceano na alma. Enquanto eles pensavam que te prendiam, você já estava traçando rotas de fuga invisíveis. Você sorria, você fazia de conta, você cumpria o papel que esperavam, mas sua essência nunca esteve lá. Estava escondida, estava protegida, estava aguardando o momento exato para simplesmente desaparecer. E quando você foi de vez, sem aviso, sem drama, sem despedida. Simplesmente sumiu. E para eles isso foi pior do que qualquer discussão, do que qualquer confronto, porque o silêncio dói mais que qualquer palavra. A ausência pesa mais que qualquer presença. E aí eles perceberam que nunca te seguraram, porque quem voa com asas próprias nunca esteve preso. E quem se move com direcionamento divino não pede permissão para se libertar. Enquanto muitos passam a vida inteira tentando decifrar qual caminho seguir, você simplesmente recebe respostas no silêncio. E isso não é coincidência, é alinhamento. Você não está operando no mesmo sistema que eles. Enquanto uns vivem na lógica do esforço exaustivo, da competição sem fim e da busca desenfreada por validação, você opera na lógica da conexão. Enquanto eles precisam de 10 anos para entender uma estratégia, você acessa essa informação em questão de dias, às vezes em minutos. Isso, aos olhos de quem não entende, soa como mágica, como sorte, como algum tipo de trapaça cósmica. Mas não é. É simplesmente o efeito colateral de quem está alinhado com um plano que vem de outra frequência. Eles não entendem como você acessa ideias, soluções, oportunidades e portas que para eles parecem impossíveis. Eles não sabem que, enquanto eles gastam energia tentando ser aceitos, você está em comunhão com algo que não depende de aprovação terrena. Você não precisa de mapa porque recebe coordenadas. E quem anda por coordenadas espirituais não se perde, não se atrasa, não se desvia. Por isso, sua ascensão parece absurda, porque para eles você está pulando etapas que, na verdade, nunca foram feitas para você. E isso incomoda. Incomoda profundamente quem aprendeu que só conquista quem rasteja, quem agrada, quem mendiga espaço. Ver alguém prosperando sem jogar esse jogo ativa neles um gatilho de desconforto tão grande que a única explicação plausível que encontram é: isso não é normal. E não é mesmo. Não é normal para quem vive desconectado, mas para quem entendeu que viver guiado é muito mais sobre escutar do que sobre correr. Essa velocidade é natural. É só a vida respondendo ao que sempre foi seu por direito. Quando você decidiu quebrar ciclos, não foi só sobre você, foi sobre sua história inteira. Sobre sua árvore genealógica, sobre gerações que vieram antes de você e aceitaram caladas padrões de dor, de escassez, de silêncio, de submissão, de medo, de fracasso. Você se levantou, olhou para tudo isso e, com a força de quem carrega mais do que carne e osso, declarou: aqui isso acaba. E a partir daí, o mundo inteiro tremeu. Porque mexer nas estruturas invisíveis que sustentam o sofrimento de uma linhagem inteira não é tarefa para qualquer um. E você sabe disso porque sentiu na pele o peso dessa missão.
Sentiu quando foi rejeitado pela própria família, quando amigos se distanciaram sem explicação, quando ambientes que antes te abraçavam passaram a te repelir. E sabe por quê? Porque a sua cura grita onde a dor deles quer permanecer escondida. Você virou ameaça, não porque fez mal a alguém, mas porque a sua decisão de se curar expôs todas as feridas que eles fingiam não existir. E é exatamente aí que mora a sua grandeza. Você não é só quem sobreviveu. Você é quem reconstruiu, quem reprogramou, quem arrancou das raízes maldições emocionais, espirituais e até financeiras que se perpetuaram por gerações. E agora, não importa quem te olhe com desprezo, quem te chame de estranho, de diferente, porque no fundo, até eles sabem que você é o ponto de ruptura que sua linhagem tanto precisava. E a sua existência, por si só, já é uma vitória que ecoa no passado, no presente e no futuro. Você não é o problema. Nunca foi. O problema é que a sua presença funciona como um espelho gigantesco que obriga as pessoas a olharem diretamente para aquilo que elas passaram a vida inteira tentando esconder. Você chega e, sem dizer uma palavra, expõe sonhos não realizados, escolhas mal feitas, covardias mascaradas de prudência e medos disfarçados de sensatez. E é por isso que muitos te rejeitam, te evitam, te atacam, porque você os obriga, só por existir, a encarar o que mais dói, a consciência de que poderiam ter feito diferente. Eles chamam sua coragem de arrogância, sua autenticidade de rebeldia, sua força de prepotência. Mas, na verdade, o que eles não suportam é perceber que, em algum ponto da vida, eles desistiram. Desistiram de sonhar, de lutar, de ser quem realmente são. E agora, ver você quebrando correntes, reconstruindo sua própria história e se recusando a viver dentro dos padrões que eles aceitaram. Isso dói. Dói tanto que a defesa automática é te diminuir, te rotular, te excluir. Mas a verdade é simples e brutal. Você não é o problema, você é o reflexo. O reflexo do que eles poderiam ser, se tivessem tido a coragem de enfrentar seus próprios demônios. E por mais que tentem te afastar, te silenciar ou te ridicularizar, a sua existência continua gritando uma única mensagem. É possível. Sempre foi. E isso é insuportável para quem escolheu viver na zona de conforto da própria mentira. Eles esperavam que você reagisse, que gritasse, que chorasse, que entrasse no jogo deles, cheio de fofoca, de manipulação, de disputa de quem tem a última palavra. Eles armaram a cena, prepararam o palco, te provocaram com indiretas, com silêncio tóxico, com olhares atravessados, e quando perceberam que você simplesmente não reagia, entraram em pânico, porque nada desestabiliza mais um manipulador do que alguém que aprendeu a proteger sua paz. Sua paz não é passiva. Sua paz é uma declaração de guerra silenciosa. É a prova viva de que você não precisa mais se explicar, se justificar ou implorar para ser entendido. Você não luta mais nas batalhas que te colocavam de joelhos. Você não perde mais tempo tentando provar seu valor para quem já decidiu não enxergar. Você simplesmente não se move. E é nesse silêncio que você se torna mais ameaçador do que qualquer palavra poderia ser. Eles não sabem, mas sua paz custou caro. Custou noites em claro, choros escondidos, solidões que pareciam não ter fim, reconstruções internas que quase te destruíram. E agora que você carrega essa paz como coroa, qualquer tentativa de te desestabilizar volta como flecha contra quem lançou. Porque quem conquistou a própria paz se tornou intocável. E isso, para quem vive alimentado de caos, é aterrorizante. Eles tinham uma história escrita para você, e não era uma história de vitória, era uma história de fracasso, de dor, de submissão. Eles queriam te ver pequeno, quieto, abaixando a cabeça, aceitando migalhas.
vivendo de restos emocionais, profissionais e espirituais. E quando você, do nada, começou a mudar, quando você, sem pedir licença, começou a crescer, a se posicionar, a ocupar espaços que diziam não serem para você, o pânico se instalou. Eles começaram a perceber que não tinham mais controle, que o personagem que escreveram para você não te servia mais. E foi aí que veio o desespero. Tentaram te rotular, te ridicularizar, te chamar de ingrato, de metido, de rebelde. Mas nada disso funcionou. Porque pela primeira vez você não estava mais no roteiro deles. Você estava escrevendo o seu próprio roteiro. E nesse roteiro você é o protagonista, não o figurante da vida dos outros. E essa é a pior dor para quem se alimenta do controle. Perceber que você não precisa mais deles, que você não joga mais o jogo, que você não se encaixa mais na narrativa que eles construíram para te manter preso. Você não pediu permissão, você não avisou, você apenas foi. E agora não importa quanto tentem, não há como te colocar de volta na caixa, porque quem acordou para sua própria verdade nunca mais volta a dormir. Eles se desesperam porque não conseguem te rotular. Tentam te encaixar numa caixinha, te reduzir a um título, a uma função, a um comportamento previsível. Mas você escapa, sempre escapa, porque você não nasceu para ser uma versão simplificada de si mesmo. Enquanto eles operam na lógica do seja uma coisa só, você flui. Você é espiritual e racional. É sensível e estratégico, é introspectivo e, quando quer, ocupa o centro de qualquer ambiente. Você é tantas versões de si mesmo que quem tenta te entender na superfície acaba se afogando na sua profundidade. E é exatamente essa sua fluidez que gera tanto desconforto. Eles não suportam a sua liberdade de se transformar, de se reinventar, de ser mais do que esperavam. Porque isso os obriga a encarar o quanto eles mesmos estão parados, estagnados, presos em identidades que nem fazem mais sentido, mas que eles sustentam só para serem aceitos. Ver alguém que se permite ser inteiro, sem medo de parecer incoerente aos olhos de quem só entende linearidade, é como levar um tapa invisível na cara da própria mediocridade. O que eles chamam de instabilidade é, na verdade, evolução. O que julgam como confuso é a sua liberdade em movimento. E não importa o quanto tentem, jamais vão conseguir te decifrar, porque você não veio para ser decifrado. Você veio para ser sentido, vivido, experienciado. E quem não tem capacidade de acessar camadas além da superfície, só vai continuar achando que você é estranho, incoerente ou exagerado. Mas isso não é problema seu. Nunca foi. Eles tentam entender sua vida com as leis da física, da lógica, das regras terrenas. Mas o problema é que sua vida nunca foi escrita nesse código. Você veio calibrado para operar em um sistema que antecede qualquer lei do mundo físico. Enquanto eles contam passos, fazem cálculos, esperam validações, você simplesmente anda sobre as águas, passa por portas que para eles estão trancadas, atravessa paredes que, segundo todas as regras, deveriam ser intransponíveis, e isso gera curto-circuito na mente de quem vive preso no plano do visível. Porque para eles, se você não tem o diploma certo, se não segue o roteiro da sociedade, se não lambe botas, se não entra no jogo da bajulação, então simplesmente não deveria estar onde você está. Mas você está. E não só está, como cresce, avança e ocupa territórios que na cabeça deles eram impossíveis. E aí, mais uma vez, surgem as desculpas. Deve ter algum esquema, deve estar trapaceando, tem coisa errada nisso aí. Mas não tem esquema, não tem trapaça. O que existe é um alinhamento tão profundo com um código superior que as leis do mundo simplesmente se curvam. Você não está quebrando regras, você nunca esteve submetido a elas. Sua trajetória não é um glitch no sistema.
Sua trajetória é a prova viva de que existe um sistema acima do sistema. E quem opera nesse nível não pede licença para fazer o impossível acontecer. Simplesmente faz. E quem assiste só pode ficar olhando, sem entender. Eles olham para sua vida e não conseguem acreditar. Como alguém que deveria ter sido destruído está de pé. Como alguém que era para estar no chão está sorrindo, crescendo, construindo, realizando. E mais uma vez, vêm as teorias, os cochichos, as explicações rasas que tentam justificar o que no fundo não tem explicação terrena. Eles acham que você está fazendo mágica, que você está manipulando algo, que existe algum segredo escondido nas entrelinhas. Mas não há segredo. O milagre é você. Você não precisa correr atrás de milagres, porque se tornou o próprio espaço onde eles acontecem. Não porque você quer impressionar, não porque quer provar algo para alguém, mas porque sua vida entrou num nível de alinhamento tão brutal, tão cirúrgico, tão sincronizado com seu propósito, que o extraordinário se tornou rotina. Você não precisa forçar, não precisa implorar. O que é para ser seu te encontra, te persegue, te abraça. Porque você se tornou o ímã de tudo aquilo que vibra na mesma frequência que a sua existência. E é exatamente isso que eles não suportam, porque no fundo eles sabem. Sabem que não é truque, sabem que não é sorte, sabem que é resultado de escolhas que eles mesmos não tiveram coragem de fazer. Escolheram a aprovação, o conforto, a ilusão. Você escolheu o caminho mais difícil, o caminho da verdade. E quem anda na verdade vira milagre ambulante. E quem vive na mentira só pode assistir, de longe, torcendo para que, de alguma forma, isso pare. Mas não vai parar, porque o milagre é permanente. O maior choque para eles não foi te ver crescer, não foi te ver prosperar, não foi te ver vencer. O verdadeiro choque foi perceber que você nunca precisou deles, que a força que te sustenta não vem de aplausos, de convites, de likes, de grupos, de panelinhas, que seu combustível nunca foi a validação nem a aceitação, e que, na verdade, você só esteve por perto porque quis, nunca porque precisou. E quando essa ficha caiu, o pânico se instalou. Eles perceberam que todos os jogos de manipulação, de controle, de chantagem emocional, nunca tiveram efeito real sobre você. Que toda aquela encenação de te oferecer oportunidades, de te incluir, de te ajudar, era irrelevante. Porque, no fundo, você sempre soube que seu caminho não dependia de ninguém. E que no momento em que você decidisse sair, não haveria negociação, não haveria pedido de volta, não haveria saudade, só silêncio. E o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. E é isso que te torna uma ameaça, porque você é a prova viva de que ninguém precisa se curvar, se anular ou se diminuir para ninguém. Que quem se conecta com sua própria essência, com sua própria missão, se torna autossuficiente. Não no ego, não na arrogância, mas na certeza inabalável de que tudo que você precisa já está dentro de você. E quem descobre isso se torna ingovernável, incontrolável, intocável. E para quem construiu sua vida inteira em cima da ilusão de ser necessário na vida dos outros, isso é simplesmente devastador.